que extrai as coisas da gente, né? Extrai tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Dailai, seja bem-vinda. Marta Santos, Maria Conceição, sejam todos bem-vindos. Vou repetir, abram a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 3, os versículos 5 e 6. Seja bem-vindo, Manuel Ferreira. Está entrando agora também a Deia, Rosenir Rocha. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. Fernanda 95, Eliette Maria. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes. Aqui vai entrar ainda mais pessoas que precisam ouvir este direcionamento, este recado da parte de Deus. E eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Seja bem-vinda, Rosane Veng, Maria Isis Souza. Glória a Deus por todos que estão aqui participando de mais uma live, de mais um culto no canal Palavra de Fé. Geise Silva, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida aqui presente também. Abram a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 3, versículos de números 5 e 6. Vamos lá. A palavra do Senhor diz, no livro de Tiago, capítulo 3, lá nos versículos 5 e 6, sobre o poder das palavras. E no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Através dessa palavra, meus irmãos, vai, filho, lá com a mãe. Através dessa palavra, meus irmãos, o Senhor tocou ao meu coração e pediu que eu entregasse um direcionamento para abençoar a vida de vocês. E o Senhor manda dizer para vocês que estão aqui nessa noite abençoada, que se vocês carregam o desejo de viver o extraordinário de Deus em 2026, se vocês carregam no coração o desejo de viver coisas novas, é necessário que vocês aprendam a profetizar sobre todas as áreas da vida de vocês. Área sentimental, financeira, familiar, saúde, área espiritual. Profetiza dentro da sua casa, profetiza bênçãos, profetiza sobre a vida dos teus filhos para aqueles que são pais, profetiza para a vida dos seus pais, aqueles que não são casados ainda e moram com os pais, profetiza sobre a vida de todos aqueles que você ama. O Senhor me visitou na madrugada e me disse que aqui estariam pessoas que precisam ouvir esse direcionamento e precisam vigiar com as palavras, porque no ano de 2025 viveram dias de lutas, dias de dificuldades, dias de provações e muitas coisas que sobreveio à vida daqueles que estão presentes aqui foi por conta de palavras proferidas ou até mesmo por palavras que receberam de pessoas que tentaram se levantar contra vocês, trazendo palavras de maldição, palavras negativas. A palavra, meus irmãos, ela tem um poder espiritual muito forte sobre tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos. E o Senhor diz nessa noite, para que você experimente o sobrenatural de Deus na sua vida, é necessário que você vigie com as suas palavras. Em 2026, o Senhor deseja trazer um tempo novo sobre a sua vida, deseja trazer um tempo de ruptura em algumas áreas. Tem pessoas aqui que sofreram e muito com vida financeira, com vida sentimental, sofreram levantes do inimigo por conta de palavras de maldição. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, em Tiago capítulo 3, notem no versículo 5, que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, ou seja, o poder das nossas palavras, ela é capaz de incendiar um ambiente, incendiar um lugar. Lá no versículo de número 11, a palavra do Senhor diz
que da mesma fonte, né, da mesma boca, nos versículos 10 e 11, não devem proceder palavras de bênção e de maldição ao mesmo tempo. Ou nós escolhemos ser abençoadores de vidas, ou nós a amaldiçoamos. E muitas das vezes, meus irmãos, perdão, inconscientemente nós proferimos palavras, e palavras no mundo espiritual são decretos, são sentenças liberadas através da nossa boca. Lá no texto bíblico de Gênesis 1, entre os versículos 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Esse texto, meus irmãos, relata o princípio da criação e diz sobre a importância das palavras, pois tudo aquilo que nós vivemos à nossa volta é constituído pelo poder da palavra. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, que o Senhor se manifesta através da palavra, o verbo que se fez carne entre nós. Quais são as palavras que você tem usado neste tempo? Você tem sido bênção, você tem sido abençoador de vidas, ou você age muitas vezes pela falta de vigilância com palavras negativas, palavras que amaldiçoam? E o Senhor manda te dizer nessa noite abençoada que para que você viva um tempo novo na sua vida, você deverá mudar a sua postura, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar e a sua maneira de se comportar em todos os ambientes em que você estiver presente. Pois o Senhor, Ele deseja sim derramar bênção sem medida sobre a sua vida, mas nós devemos vigiar, meus irmãos, tudo aquilo que a gente profere, tudo aquilo que a gente fala, ganha força, se materializa, e nós acabamos vivendo aquilo que profetizamos, aquilo que nós verbalizamos. Alguns textos bíblicos que eu anotei aqui para abençoar a vida dos irmãos, como a palavra lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz a palavra do Senhor assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente, preparado para toda boa obra. Quando nós entendemos o poder das palavras, meus irmãos, a palavra não tem somente poder quando ela sai de nossos lábios. A palavra escrita também tem poder. A palavra ouvida também ganha força, também tem poder. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Olha aí o poder da palavra, das palavras liberadas. Se vocês notarem lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, em vários momentos no princípio da criação, vocês verão que o Senhor liberou palavras para que as coisas ganhassem materialidade, ganhassem vida. E o Senhor nos concedeu autoridade, nos abençoou com essa autoridade para que nós carregássemos essa autoridade por todos os cantos, para que nós nos tornemos seres dominantes. E eu deixo uma pergunta para a sua reflexão nessa noite, já pensando em projetar coisas novas no ano de 2026. Quais são as palavras que você tem liberado no ambiente onde você mora, no seu trabalho, nos ambientes de convívio social? Você tem abençoado a vida de pessoas? Você tem liberado palavras de bênção sobre a vida daqueles a quem você ama? Se você não está fazendo isso, é tempo de mudança, meus irmãos. É necessário haver uma mudança de rota, uma mudança de visão. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é justo. E a palavra do Senhor nos ensina que há uma ordenança bíblica que é importante e é profunda, meus irmãos. Que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. O plantio, ele é opcional, espiritualmente falando, mas a colheita é garantida.
Então, tudo aquilo que nós venhamos a colher, que sejam bênçãos, que sejam frutos daquilo que nós estamos liberando. Então, para 2026, é necessário que vocês comecem a verbalizar bênçãos. A partir daí, do convívio da sua casa, das pessoas, com as pessoas que você ama, profetiza. Profetiza mudanças, profetiza no teu trabalho, se lá você sente que as coisas estão difíceis, que as coisas estão amarradas, que os sonhos que você carregava quando você entrou lá naquele trabalho se perderam, no seu campo de ideias, em seus pensamentos, na sua maneira de sentir as coisas. E o Senhor usa a minha vida nesta noite, Gordela Mil Grau. A palavra dessa noite está no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, meu irmão. Estou falando sobre o poder das palavras. Amém, meu querido? E a palavra do Senhor diz, lá em Salmo 119, versículo 11, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós temos a consciência do poder das palavras, meus irmãos, nós sabemos quem é que está por trás, quem é que está na retaguarda de nossas vidas, quem é que está cuidando de todas as coisas, porque existe o tremor e existe o temor a Deus. Então a gente passa a ser mais vigilante, a gente passa a ser mais sábio, mais equilibrado com as coisas que nós proferimos, com aquilo que a gente fala. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque tudo aquilo que a gente deseja viver passa pelo poder das palavras, passa pelo poder de profetizarmos aquilo que nós desejamos viver. A paz do Senhor Jesus, Eli Fernandes. Tem muito crente dormindo? Eu entendo o que você está dizendo, mas quem traz muitas vezes o despertar para nossas vidas é o próprio Espírito Santo, né? Nós devemos ser vigilantes a todo momento, tomar bastante cuidado com aquilo que nós estamos fazendo na presença de Deus, porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, Deus olha, Deus contempla, e Ele é o justo juiz, né? A palavra diz que Ele é o justo juiz. O Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele é fogo consumidor. Então, todos nós também seremos pesados pelo poder daquilo que nós estamos liberando, né? Daquilo que nós estamos profetizando sobre a vida de outras pessoas. E eu já estou aqui há quase um ano liberando palavras de bênçãos nesse canal. O Senhor tem me estruturado, Ele tem me colocado de pé, tem me moldado para viver os propósitos que Ele estabeleceu na minha vida. E cada vez mais, com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, eu tenho compreendido, né, através dos direcionamentos espirituais que o Espírito Santo me concede, o poder, né, de verbalizar palavras. Então, a nossa geração, ela precisa se levantar. Nós estamos vivendo numa esfera macro, em um país que está dividido, está polarizado, em um país que está passando por lutas constantes no mundo espiritual, e isso acaba se refletindo aqui no nosso mundo físico, porque a maioria das pessoas, como a irmã mesma disse, espiritualmente falando, ainda estão dormindo, não entenderam que as palavras têm poder, as palavras têm força. E quando nós proferimos palavras contra os nossos irmãos, seja ele da direita, da esquerda, do centro, enfim, não importa, eu não estou levantando aqui bandeiras políticas, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu creio que muitos aqui desejam viver em uma nação mais justa, viver um tempo novo, ver um tempo de acontecimento que nós não vimos ainda em nosso país, né? Um tempo de prosperidade, de bonança, um tempo de mudança de cenário para a nossa nação, mas nós devemos profetizar também sobre os nossos líderes, sobre as autoridades do nosso país, porque tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje foi plantio lá de trás. E como nação, como sociedade, como irmãos que nós somos, nós colhemos também os frutos daqueles que erram, daqueles que proferem palavras negativas, pelas escolhas erradas, pelas decisões impensadas. Tudo que nós fazemos gera consequências. E o poder das palavras
é uma delas. Então, é tempo de nós nos conscientizarmos. Em 2026, nós teremos essa oportunidade de verbalizar coisas novas, verbalizar palavras de bênção sobre a nossa nação, para que nós tenhamos um ano melhor, abençoado, para que a gente possa sobreviver, passar por lutas, prevalecer nas pelejas diárias. E o Deus Todo-Poderoso usa a minha vida nessa noite para te dizer: profetiza, meu filho, profetiza, minha filha, aquilo que você deseja viver neste novo ciclo que você está adentrando. Nós cruzamos o mar de 2025 e nós já estamos chegando do outro lado. E estamos próximos de viver um novo ciclo em nossas vidas, um novo ano. 2026, assim como o ano de 2025, será um ano de grandes lutas, de grandes batalhas, mas se nós perseverarmos no Senhor, se crermos em nosso coração que o Deus Todo-Poderoso fará justiça por nós, assim se cumprirá, porque Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na minha vida e na vida de cada um de vocês. Mas o Deus Todo-Poderoso, com a sua justiça, não fará a minha e a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ser mais conscientes daquilo que nós fazemos diariamente, daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos acerca daquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando nós decidimos abençoar a vida de pessoas, nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos, com a mesma boca, amaldiçoar outras pessoas, porque, o fulano se levantou contra mim, o outro não gosta de mim, o outro é falso comigo, não. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. E é difícil, meus irmãos. E quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos liberando palavras, comandos espirituais, pedindo a Deus que intervenha em nossas causas, em nossas aflições, que o Senhor nos capacite, que Ele nos coloque de pé para enfrentar os desafios do dia a dia. Lá em Josué 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro fielmente, tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Ou seja, nós devemos ser zelosos com o conhecimento da palavra de Deus, com aquilo que nós proferimos. Nós devemos buscar o conhecimento, porque o conhecimento é o que nos libertará das amarras deste mundo, das crenças limitantes que diariamente o mundo tenta impor na nossa maneira de enxergar as coisas, enxergar a vida, na nossa maneira de viver. Então, para 2028, eu quero abençoar a vida de todos que estão presentes aqui, declarando palavras de bênção, que em 2026 você seja alcançado pelo Espírito Santo e você entenda de uma vez por todas que você foi escolhido por Deus, escolhida pelo Senhor para ser um abençoador de vidas. E que toda palavra de maldição que você proferiu até aqui seja neutralizada, seja cancelada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E que você possa entender que aquilo que você libera através da sua boca tem o poder de se materializar na sua vida ou na vida de outras pessoas. O Senhor manda te dizer que se você projetar algo, ele se sairá bem, porque a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. A palavra do Senhor diz isso lá em Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando você estiver de joelhos dobrados, orando na presença do Senhor, lembre-se das palavras que estão escritas aqui, na Bíblia. Comece a proferir a palavra de Deus em suas orações, porque certamente você viverá tudo aquilo que você está pedindo em oração. E olha que o Senhor é fiel para fazer algo muito maior, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece a nossa mentalidade, a nossa visão. E nós somos sim limitados. Deus é Deus de coisas grandiosas, e muitas vezes nós deixamos de viver as bênçãos que Ele nos prometeu por conta da nossa limitação,
das nossas limitações, perdão. Lá em Abacuque 2, verso 2, diz a palavra do Senhor que nós devemos colocar escrito a nossa visão. Escreva a sua visão para que ela se torne legível, para que ela seja vista pelo Senhor, para que se materialize aquilo que você está escrevendo, para aquilo que você está apresentando a Deus. Lá em Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo aquilo que você deseja viver, e tudo aquilo que você apresentar a Ele, se sairá bem, será bem sucedido. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Salmo 119, 105. Olha o poder da palavra, meus irmãos. O Senhor te diz nessa noite, profetiza. O profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel 37, verbalizou, conforme a orientação do Senhor, palavras de avivamento em um vale de ossos sequíssimos. E grande foi o reboliço naquele local. E de repente um vento soprou naquele lugar. Osso ligou com osso, nervo com nervo. Juntas, cada um no seu devido lugar. Talvez você não esteja vivendo rupturas em áreas importantes da sua vida, porque você não entendeu ainda que você precisa verbalizar aquilo que você deseja viver. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, nós devemos ser conscientes daquilo que nós precisamos fazer na presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso tem sim o desejo de nos abençoar, mas o Deus Todo-Poderoso não faz as coisas de qualquer forma. Ele é justo. Ele faz tudo aquilo conforme nós pedimos, dentro de um padrão de justiça. O Senhor nunca vai entregar uma bênção para mim e para você que está aí do outro lado, se for algo que só vai parar em você, que só você seja o beneficiado. Então você começa a profetizar bênçãos para você, para que você seja um ajudador de vidas, para que você seja uma porta, um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. E aí você vai ver se materializar tudo aquilo que você está pedindo em oração. É uma chave poderosa que você está recebendo essa noite. Se você deseja viver o novo de Deus em 2026 e não apenas uma mudança de calendário, entenda que as suas palavras têm poder. Não retenha aquilo que Deus colocou no seu coração. Aqui o Senhor está me falando que tem pessoas nessa live que carregam sonhos que foi o próprio Deus que colocou no coração delas. Mas elas ainda não viveram porque não entenderam que elas precisam fazer com que as coisas ganhem vida. E quando nós oramos, quando nós liberamos palavras, o primeiro movimento que acontece é no mundo espiritual, meus irmãos. O mundo espiritual é vivo e ativo. Eu disse aqui em Gênesis capítulo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus primeiro, ou seja, há uma hierarquia. As coisas primeiro acontecem na dimensão espiritual para depois se materializar no mundo físico, meus irmãos. Quando você ora o Pai Nosso, por exemplo, você diz, você profere, assim na terra como no céu. Ou seja, tudo aquilo que você quer viver na terra, que seja como foi decidido lá em cima, no reino espiritual, como foi decidido pelo Todo-Poderoso, como foi decretado lá no trono de Deus. Então o Senhor, Ele tem sim coisas novas para te entregar em 2026, desde que você mude a forma de agir, de pensar e de se mover na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, versículo de número 2, que nós não devemos nos moldar às coisas deste mundo e buscar renovação constante aqui no nosso campo de ideias, em nossos pensamentos, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. O Senhor, Ele manda dizer para pessoas que estão aqui: tenho eu coisas novas para fazer na sua vida, meu filho. Tenho eu coisas novas para liberar na sua vida, minha filha. Mas é necessário que você entre na posição, que você entre no centro da minha vontade e que você comece a liberar palavras. Comece a liberar tudo aquilo que você deseja viver no ano de 2026. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você vai conquistar as coisas facilmente, não. As coisas no reino dos céus, as coisas com Deus são diferentes. E muitas vezes a bênção, ela vem travestida de luta. Por trás de uma grande luta, muitas vezes o Senhor vem com a recompensa. E se nós suportarmos o dia da prova, o dia do fogo, o dia da peleja, o Senhor recompensará a nossa fé. O ano de 2025 foi um ano marcado por muitas lutas, por muitas adversidades, mas aqueles que se manteram firmes na presença do Senhor, aqueles que não murmuraram, aqueles que não reclamaram,
Aqueles que não blasfemaram contra o Senhor viveram sim vitórias. E muitas vezes as vitórias do Senhor vêm quando você está aí no deserto, quando você está no vale. O Senhor, ele vem sim com os banquetes dele, vem com os presentes, com as recompensas. Mas tudo aquilo que nós fazemos na presença de Deus, meus irmãos, tem que ser provocado, tem que ser algo propositivo. Nós devemos provocar no mundo espiritual aquilo que nós desejamos viver aqui na terra. E a palavra do Senhor é muito clara. O poder da língua é profundo, meus irmãos. Ela é capaz de destruir a vida de alguém. Quando ela fala que é capaz de incendiar um bosque, está falando do que a palavra de destruição é capaz de fazer. E uma palavra uma palavra de destruição, muitas vezes é o próprio inferno te usando. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. São palavras que você declara. Então a gente tem que tomar cuidado. Ô, meu irmão, a gente não trabalha com golpes aqui, não. A gente trabalha com a palavra de Deus aqui, ó. A mega da virada não é importante. O importante é você andar com aquele que vai fazer com que você tenha uma virada na sua vida. Porque a raiz dos problemas que existem aqui nessa terra é por conta de Mamon, o Deus do dinheiro que você está mencionando. Ô, meu irmão, que o Senhor cure essa dor no seu pé, essa gastrite que tem te incomodado. Nós estaremos orando aqui ao final desta live, deste culto, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Creia que o Senhor pode sim descer com cura. O Senhor é o médico dos médicos. Eu creio que nessa noite o Espírito do Senhor te trouxe até aqui exatamente para trazer o refrigério que você precisa, trazer essa cura que você está pedindo aqui, meu irmão. Deus Todo-Poderoso te visite nessa noite e te abençoe. Amém, meu querido? Então, meus irmãos, retomando, vocês viram aí que é difícil quando nós estamos aqui inclinados a fazer coisas boas, ser um abençoador de vidas. O mundo espiritual, ele é ativo, meus irmãos. E quando nós damos legalidade ao inferno com as nossas palavras, é complicado. Só que para que você entenda o poder das palavras, você tem que se manter espiritualmente ativo. Você tem que ter uma rotina de oração. Você tem que ter uma rotina ativa na intimidade com Deus, fazendo a obra do Senhor, intercedendo pela sua casa, pela sua família, porque aqui hoje eu estou falando com pessoas que têm um propósito a ser executado por Deus. São pessoas escolhidas, são pessoas chamadas pelo Senhor. Amém, meus irmãos? O irmão ainda continua falando. Fique em paz, meu irmão. Você vai ser abençoado também. Para que o Senhor Todo-Poderoso te alcance, te ajude a se converter dos teus maus caminhos. Tire esses maus pensamentos, essas más intenções. E eu estarei orando, intercedendo pela sua vida, meu querido. Então, meus irmãos, para a gente ir para a reta final deste culto, reflitam sobre a palavra que está sendo entregue aqui nessa noite. O Senhor deseja, sim, abençoar a sua vida em 2026, só que as bênçãos do Senhor, elas devem ser alcançadas através da integridade, da retidão, da busca constante pelo conhecimento da palavra e uma rotina firme de orações. Só assim você entenderá aquilo que o Senhor deseja estabelecer sobre a sua vida. Eu estou aqui mais uma noite, o Senhor me trouxe até aqui, me direcionou através da sua palavra para abençoar a sua vida, porque eu creio que um tempo novo está se aproximando para você que está aí do outro lado, e isso não é em vão. O Senhor não trouxe você aqui por acaso. E Ele deseja sim te abençoar. Amém? Estaremos orando agora, estaremos agradecendo ao Senhor porque nós atravessamos o mar de 2025 e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e glória a Deus por isso. O Senhor tem te dado saúde, tem te dado vida, tem te concedido vida, forças. E ainda que você esteja aí sem saber o que fazer,
sem ter projetado coisas novas para este próximo ano que se inicia, o Senhor usa a minha vida para te dizer: ainda dá tempo, meu filho, ainda dá tempo, minha filha, de você viver tudo aquilo que você sonha. Não desista. Comece o ano de 2026 profetizando coisas novas. Faça um plano aí num caderno, numa folha e consagra na presença do Senhor tudo aquilo que você deseja viver em 2026. E o Senhor, ele é fiel para cumprir com aquilo que você pedir, no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. A soberania de Deus não está em jogo. A glória do Senhor não é dividida. E nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, com um propósito muito maior do que nós somos capazes de compreender, de entender. Mas, buscando a Deus, o Senhor começa a nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer para que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida abençoada, uma vida guardada e uma vida protegida pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora? Soberano Deus e eterno Pai, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, eu entro na Tua presença, Pai, com os meus irmãos aqui presentes no canal Palavra de Fé, e a Tua palavra me ensina, Pai, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que se 2, 3 ou mais estiverem presentes, em Teu nome o Senhor se fará presente no local, e eu creio que a Tua presença está conosco aqui nessa noite abençoada. Nós estamos no horário da viração, a Tua palavra nos ensina que constantemente, todos os dias, o Senhor visitava Adão e Eva, e esse é um horário importante, é um horário que faz parte do calendário espiritual, que faz parte do movimento espiritual que o Senhor provoca, meu Pai, sobre nossas vidas. Que o Espírito do Senhor possa visitar a vida dos meus irmãos aqui presentes, meu Pai. Possa, Pai, trabalhá-los no seu intelecto, em seus pensamentos, no campo de ideias, meu Pai. Que o Senhor possa visitar os corações dos meus irmãos, meu Pai, trazendo cura, trazendo renovo, meu Pai, trazendo, Pai, equilíbrio. Aumenta a fé dos meus irmãos, meu Pai. Aumenta a força dos meus irmãos. Conceda, Pai, renovo das forças, meu Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que eles compreendam que há necessidade constante, Pai, de mudanças, que nós não devemos permanecer, Pai, acomodados, fazendo sempre, Pai, as mesmas coisas, que nós estamos aqui, Pai, para crescer na Tua presença, crescer no conhecimento, crescer na graça, meu Pai. E que a graça do Senhor ilumine, Pai, os caminhos dos meus irmãos nessa noite abençoada. Que o Senhor possa conceder um ano de 2026 abençoado em todas as áreas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a área espiritual, a saúde, a área financeira, sentimental, Pai. E o convívio familiar, a área familiar deles sejam abençoadas, meu Pai. Traga a cura para aqueles que precisam de cura, meu Senhor. Restabeleça, Pai, a saúde daqueles que estão, Pai, agora assistindo, Pai, este culto, essa live nos hospitais ou em recuperação em casa, meu Pai. Que o Senhor estabeleça um tempo novo para a vida dos meus irmãos, meu Senhor. Eu creio que o Senhor atraiu a vida desses que estão aqui comigo, meu Pai, para abençoá-los, para entregar, Pai, os seus direcionamentos, Pai, através da Tua santa e preciosa palavra, meu Deus. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, através da vida de cada um deles presentes aqui. O ano de 2025, meu Pai, foi um ano marcado por muitas lutas, Pai, por muitas adversidades, mas também, meu Senhor, por muitas vitórias, por muitas alegrias, conquistas, Pai, por muitas alegrias, meu Senhor. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, meu Pai. Então nós queremos te agradecer porque o Senhor está nos concedendo vida, o Senhor nos colocou de pé para prosseguir, meu Pai, para continuar. E que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, meu Senhor. Que as lutas que eles viram, Pai, que eles passaram em 2025, eles não vejam mais em 2026, meu Pai. Que caia por terra todo o levante do inferno contra a vida dos meus irmãos aqui presentes, meu Pai. Que caia por terra tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que prende, meu Senhor. Tudo aquilo que amarra a vida deles, meu Pai. Traga, Pai, cura, traga libertação, Pai. Traga, Pai, mudança de cenário para aqueles que permaneceram em 2025, Pai, na Tua presença fiel, para aqueles que não desistiram. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de galardão, é um Deus de recompensas, meu Pai.
que o Senhor é fiel para cumprir, Pai, a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós, Pai, conforme o livro lá de Filipenses, capítulo 1, 6. Então, que o Senhor possa visitar nessa noite os meus irmãos, concedendo uma noite abençoada no convívio com os familiares, que eles atravessem, Pai, esta mudança de calendário, recebendo as bênçãos do Senhor, que o Senhor acrescente paz, que o Senhor acrescente, Pai, um tempo de cura, de tranquilidade, de renovo, e que eles possam sim, meu Pai, iniciar o ano de 2026 com perspectivas renovadas, meu Senhor. Crendo, Pai, que o Senhor fará tudo aquilo que o Senhor já prometeu a eles, Pai, através de outros profetas, através da tua palavra e através deste teu humilde servo, meu Pai. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te livre e te guarde de todo mal, que Ele jogue por terra tudo aquilo que o inferno preparou para te laçar, para amarrar os seus caminhos, para fazer com que você não avance, não prospere na presença do Deus Todo-Poderoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, a amada Igreja do Senhor, nós, meus irmãos, a igreja, os escolhidos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus para fazer uma grande obra, de forma que nós não podemos parar. Eu desejo um ano de 2026 regado de bênçãos, prosperidades, de muita saúde. E o resto, meus irmãos, nós correremos atrás, nós lutaremos por aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Porque se o Senhor concedeu saúde e vida para você, meu irmão, há um propósito por trás disso, e o Deus Todo-Poderoso honrará sim a sua fé. Ele honrará tudo aquilo que você renunciou na presença dele para conquistar lá na frente. Mas não é sobre aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós queremos ter, e sim sobre aquilo que nós desejamos ser na presença de Deus, sobre aquilo que ele é para nós, sobre aquilo que ele representa para nós. Amém, meus irmãos? Eu desejo um ano de 2026 regado da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo Consolador o converta dos maus caminhos, das más escolhas, que ele possa te livrar dos laços do inimigo, das ferramentas preparadas. Ó Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Aqui tem pessoas pedindo cura, Senhor. Desça com cura nessa noite. Não deixa o meu irmão, Pai, passar uma virada de ano enfermo, doente, meu Pai. O Senhor é Deus para curar ele agora, para visitar ele agora. Quantos milagres o Senhor relatou na sua palavra, Pai. Para os coxos, os cegos, os mancos, meu Senhor. Para aqueles que não encontravam mais saídas para suas vidas, meu Pai. E o Senhor liberou uma palavra, Pai, e restabeleceu, Pai, a vida daqueles. Que seja assim, Pai, na vida do meu irmão que está aqui pedindo cura essa noite. Livra ele, Pai, dessa gastrite, dessa dor de estômago, Senhor, deste problema nos pés. Em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, no nome santo e poderoso do nosso Senhor amado, Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor os acompanhe em 2026, que vocês se mantenham firmes e fiéis na presença do Senhor, porque eu creio que no tempo de Deus será muito maior e melhor do que aquilo que você talvez tenha pedido ao Senhor e não aconteceu em 2025. Um beijo a todos, um forte abraço, e em 2026 nós estaremos aqui juntos, firmes e fortes na presença do Senhor, buscando a graça do Senhor através da nossa fé, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. Um beijo a todos vocês, saúde, vida e vida com abundância, é isso que eu declaro para você que está aí do outro lado. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.